Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação da palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele a quem se tornou traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vejamos que nesse evangelho, Jesus ele manifestava a sua cura. Jesus ele manifestou prodígio no meio de muitas pessoas. Aqui no evangelho vem dizer que muitas multidões procuravam Jesus para serem curados e também para ouvir. E nós temos que ter a nossa consciência de que só Jesus ele cura, só Jesus ele liberta. Muitas vezes nós procuramos Jesus para receber cura, muitas vezes nós procuramos Jesus para ser libertos, mas a gente não procura ouvir a sua palavra, mas a gente não procura ouvir aquilo que Jesus ele nos ensina. E nós não podemos buscar Jesus somente pela cura, para receber alguma graça. Nós não devemos procurar Jesus para ser liberto de alguma coisa que nós estivemos passando na nossa vida. Nós temos que procurar Jesus também para ouvir a sua palavra, colocar em prática aquilo que ele nos ensina, porque Jesus ele tem muito a nos ensinar. Aqui nesse evangelho ele diz, que muitas pessoas distantes, pessoas vinham de longe para procurar Jesus, para receber sua cura, para pessoas que acreditavam, que tinham fé que Jesus poderiam curá-las, pessoas que queriam, ao menos tocar em Jesus para receber a sua cura. E que fé que essas pessoas tinham, Pessoas que se destacavam de longe. E muitas vezes Jesus está tão próximo de nós e nós não fazemos, um esforço de estar próximo de Jesus. Jesus ele se manifesta sempre na nossa vida como ele se manifestou na vida dessas pessoas, mas nós temos que procurar por ele, Nós temos que buscá-lo na nossa vida, que nós possamos ser como essas pessoas, que nós possamos ir ao encontro de Jesus e que nada e nem ninguém possa nos impedir, e nem menos a distância também, porque muitas vezes a gente coloca dificuldade por causa da distância, muitas vezes a gente coloca dificuldade por causa de um transporte, porque não tem aquele transporte que pode ir ao encontro de Jesus, e essas pessoas com certeza elas andavam a pé. Com certeza essas pessoas andavam quilômetros e quilômetros para ir ao encontro de Jesus, e que nós possamos ser como essas pessoas, que não possa existir obstáculo quando se referir ao encontro de Cristo. Porque Cristo, como o Frei Gilson dizia, só Ele nos cura, só Ele nos salva, só Ele nos liberta e só Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.